Antes de iniciar qualquer código de cores, vai ser necessário nós aprendermos aqui a leitura da tampa, no caso a leitura da facilidade. Ok? Então nós vamos falar agora sobre a leitura das facilidades da tampa do DGOI. Então vamos lá. Essa primeira sigla aqui que tem PI, PI aqui é símbolo da área, FH é a tecnologia e 99 é o cabo. Então PI Pinheiros, tecnologia Fiber Home, cabo 99. SP, splitter primário, e o número 1 na frente do splitter primário significa que é alimentadora. Então a frase correta seria: splitter primário alimentado pela fibra alimentadora 1. Splitter secundário 7. Quando nós vimos aqui o SS, significa que dentro desse DGOI possui splitter. Esse splitter aqui, que significa splitter primário, ele não está distribuído dentro do DGOI. Essa distribuição aqui já foi feita lá no splitter de primeiro nível, que normalmente é encontrado numa célula. O splitter secundário não. Quando tem aqui essa leitura de SS, isso significa que aqui dentro tem um splitter. Se aqui a leitura fosse um L, aí também poderia ter uma distribuição lateral. E na parte de baixo aqui eu tenho uma distribuição. Então a quantidade de fibras que eu tenho dentro dessa caixa disponível. Como por exemplo de 49 a 56, que são 8 fibras. Então vamos assim, para iniciar qualquer contagem de código de cores para DGOI, nós vamos iniciar com as 3 perguntas. A primeira pergunta, splitter ou lateral? A segunda pergunta, qual é o splitter? Qual é a distribuição desse splitter? E a terceira pergunta, qual é o início da contagem? Então vamos começar respondendo a primeira pergunta, splitter ou lateral? Então vimos aqui. Então nós já estamos vendo que eu tenho aqui a sigla SS. Quando eu tenho aqui a distribuição escrita aqui em SS, significa que eu possuo um splitter interno. Como que funciona a distribuição da nossa rede? Então vamos dizer que eu tenho aqui a nossa OLT. Essa OLT aqui é quem é o princípio da rede. Depois da OLT eu vou ter um splitter primário, que é quem faz a primeira distribuição da rede. Lembrando que numa rede GPON sempre serão 2 splitters antes de chegar no cliente. E eu tenho aqui o splitter secundário, tá ok? Se esse splitter secundário estiver dentro do DGOI, então significa que esse SS aqui, ó, está dentro desse DGOI. Então a primeira pergunta, respondendo, splitter ou lateral? Como ele possui a sigla aqui SS, então ele é um splitter. Se tivesse o L aqui, seria lateral. A segunda pergunta, qual é o splitter? Qual é a distribuição desse splitter? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos saber quantos splitters que eu tenho dentro desse DGOI. E vamos começar respondendo por essa siglinha aqui, ó, o SS7. Quando eu tenho esta tradução aqui na caixa, ó, SS, significa que eu tenho splitter. O número que mostra do lado, ele mostra qual é o splitter. Então, por exemplo, como mostra nessa caixa, eu tenho assim, ó, splitter secundário 7. Isso não significa que eu tenho 7 splitters. Significa que eu tenho o SS7. Então, nessa caixa, eu tenho o SS7. Então, eu tenho um splitter. Como que funciona a distribuição da rede? Então vamos dizer novamente aqui que eu tenho a nossa OLT. E lembrando que a OLT, cada fibrinha aqui, ela alimenta 64 clientes. Então essa fibra aqui ela vai ser dividida 64 vezes. Nesta rede, o que aconteceu? Ela veio, passou por um splitter. E esse splitter é um splitter de 1 para 8, splitter primário de 1 para 8. E distribuíram-se 8 fibras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fibras. Em cada ponta dessas fibras que saem do splitter primário, eu também tenho um splitter. Esses splitters que eu estou desenhando aqui, ó, são chamados de splitters secundários.
Aí pode ser que aqui ele está indo para um prédio, pode ser que eu tenha uns 3 splitters desse indo para uma lateral. Nesse caso aqui, ó, desse DGI, eu tenho caracterizado na tampa o SS7. Então ficaria assim, ó. Como esse aqui é o primeiro, SS1. Esse aqui é o segundo, SS2. SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, SS8. Quando eu tenho a leitura da tampa lá dizendo que eu tenho SS7, significa que esta fibrinha aqui, ó, que é a do SS7, ela está aqui, ó, na bandeja do DGI, tá? Então aqui é o DGI, ó. E no DGI eu tenho um splitter. Ok? Então aqui respondendo a pergunta, eu tenho o SS7. Se eu tivesse a leitura aqui, por exemplo, como SS2, não significa que eu tenho 2 splitters, significa que eu tenho o SS2. Então ficaria nesse formato aqui, ó. Eu teria o SS2 distribuído nessa bandeja. Ok? Agora, vai ter alguma situação que eu vou ter mais do que um splitter na bandeja do DGI? Sim, claro. Pode ser sim. Então, como que ficaria a leitura? Bom, então assim, ó. SS1. Quantos splitters que eu tenho quando a bandeja representar para mim aqui, a tampa representar para mim, SS1? Então, a resposta é 1 splitter. Se eu tenho aqui SS2, quantos splitters que eu tenho? Eu ainda continuo tendo 1. Por quê? Porque é o SS2 que eu tenho. Se eu tivesse assim, ó, 8, quantos splitters que eu tenho na bandeja? Eu tenho o SS8. Diferente se eu tivesse a leitura nesse formato, ó. SS1, pode ser que tenha um traço aqui ou não. 2. Então aqui, ó, esse traço ou espaço significa o quê? Eu tenho dentro do DGI o SS1, aí esse espaço aqui é um traço, eu posso resumir ele, traduzir ele como até. Então eu tenho o SS1 até o SS2. Tradução, eu tenho o SS1 e o SS2. Então como que funcionaria aqui, ó? Então aqui ficaria do mesmo sentido, ó. Eu teria o SS2 aqui, ó, e o SS1. Então nesse DGI eu teria lá 2 splitters, o SS1 e o SS2. E se minha leitura fosse diferente? E se minha leitura fosse de 1 e 3? Então eu teria do SS1 até o 3. Qual a tradução? SS1, SS2, SS3. Então eu teria aqui mais uma fibrinha entrando aqui nesse DGI. Eu poderia ter outras legendas aqui na tampa do DGI. Eu poderia ter assim, ó, SS5, 6. Quantos splitters que eu tenho? Eu tenho o SS5 e o SS6. Por quê? Porque esse espaço aqui significa até. Então eu tenho do SS5 até o SS6. Essa é a melhor tradução. Ok, senhores? Então vamos assim, ó. Para descobrir aqui a quantidade de splitter, é predominante que vocês entendam aqui, ó. Então nesse DGI eu tenho quantos splitter? Eu tenho o SS7. Então eu tenho um splitter. Então aqui na tradução como que eu tenho? Eu tenho assim, ó, PI FH 99. Embaixo eu tenho SP1, na frente SS7. E na parte de baixo eu tenho a distribuição. Então está nesse formato. Como eu tenho esta distribuição na caixa, então vamos assim, ó. Daqui até aqui eu tenho quantas fibras? Então vamos contar aqui no detalhe. Então vamos contar aqui fazendo risquinho mesmo, ó. Do 49 ao 56, quantas fibras que eu tenho? Então vamos contar. Eu tenho 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fibras. Então vamos responder aqui embaixo, ó. Quantas fibras que eu tenho dentro desta distribuição? Eu tenho 8 fibras. Mas eu tenho 8 fibras para dividir com quantos splitter?
Então, eu vou pegar a quantidade de fibras que tem aqui e eu vou dividir pela quantidade de splitter. Então, 8 divididos por 1 igual a 8. Então, o meu splitter é um splitter de 8, ou seja, ele é um splitter de 1 para 8. Splitter ou lateral? Bom, eu sei que ela é splitter. A segunda pergunta é, qual é o splitter? Eu sei que ele é um splitter de 1 para 8. Essa pergunta aqui ela vai servir por quê? Porque é através desta resposta que eu tenho para saber localizar qual é a tabela que eu vou ter que utilizar para fazer acorde de cores. E depois, a terceira pergunta, ela faz o seguinte, ela pergunta assim, ó, qual é o início da contagem? E agora eu já sei que o início da minha contagem é 49, tá ok? Acompanhe os próximos vídeos que eu vou estar mostrando para vocês como localizar as fibras utilizando aí o código de cores.